estamos hoje na segunda aula de Psicologia. Essa é a nossa matéria e nós estamos caminhando para a segunda aula, ok? Muito bem. Antes de nós apresentarmos ali a apostila, entrarmos na apostila, eu coloquei 3 versículos aqui no quadro, que é Isaías 6,8. Ele diz: eis-me aqui, completa aí. Envia-me a mim. Vou repetir: eis-me aqui, Envia-me a mim. muito bem. O outro que eu coloquei aqui é Romanos 10,14. E como ouvirão, Se não há quem pregue. novamente vai ficar melhor. E como ouvirão, Se não há quem pregue. Marcos 16,15. Ir por todo mundo e Pregar o Evangelho. a toda, Criatura. novamente a toda, Criatura. aqueles que. Crerem e forem batizados serão salvos. Parou aí. Aqueles que. Crerem. Então, eu entendo que só vão crer aqueles que ouvirem. Ok? Para ouvir é necessário que há quem pregue. Muito bem. E aí Jesus deu uma opção para a gente, tá bem? Ele deu uma opção para nós irmos pregar a palavra. Não? Isso é uma ordem. E por que eu e você não estamos fazendo isso? Nós estamos numa sala de discípulos de Jesus. Amém? Discípulos. Você foi alcançado pelo poder de Deus, foi salvo. Foi? Foi curado, foi liberto. Está sendo transformado pelo poder de Deus. Muito bem. Qual é a missão da igreja aqui na terra? Qual é a missão da igreja? Pregar o Evangelho. Ok. Você é a igreja. Amém? Eu e você somos igreja. Amém? Nós temos uma missão: pregar o Evangelho. Amém? Eis-me aqui. Não complete. Eis-me aqui. Será que Jesus pode, de fato, de verdade, ouvir? Envia-me a mim. Se Deus fez com Abraão: olha, eu quero o seu diploma, eu quero o seu trabalho, eu quero tudo que você tem para você ir para a terra que você não sabe onde é. Quantos não precisam levantar as mãos e estaremos dispostos a largar tudo para seguir na direção de Deus? Vamos fazer uma reflexão. Abraão fez isso. Muito bem. Tem lá as suas explicações. Mas essa direção, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, me faz refletir. Por quê? Ele não está dizendo pregar para os salvos. Ele não está dizendo pregar para os curados, para os libertos. Ele está dizendo pregar para toda criatura. Toda criatura deve ouvir a palavra de Deus. A partir do momento que ele ouvir a palavra de Deus e ele aceitar a Jesus, ele se torna filho. Então, ele não está dizendo para ir pregar para os filhos. Você consegue assimilar isso? Enquanto o perdido não é salvo, ele não aceita Jesus, ele ainda não é filho. Ele é uma criação, ele é uma criatura. Ele só vai passar a ser filho a partir do momento que ele aceitar a Jesus. Amém? Uma criança que mora na sua rua, no vizinho, ela não é o seu filho. Mas quando ela vem para você, aceita você como pai, e você traz ela para dentro da sua casa, você a adotou e ela passou a ser seu filho. Amém? Um exemplo disso que nós temos aqui, posso falar? Pode. Posso? Pastor Cláudio, quem não conhece o Pastor Cláudio, posso falar, Pastor Cláudio? Fica à vontade. Pastor Cláudio, ele é pastor em Vassouras, ele tem uma clínica de recuperação de drogados ali em Vassouras, e a gente está sempre lá. Eu até tenho as fotos dela aqui, tirei umas fotos lá, É, bacana. tirei umas fotos dela lá,
e trouxe. E a gente de vez em quando pega algum drogado que nos procura, que a gente tem acesso a nós, fazemos uma triagem com ele para saber qual é a condição, qual é o perfil e tal, e levamos para lá. Numa dessas pessoas que nós levamos, é um garotinho de 14 anos que os pais dele tinham sido assassinados aqui em Mesquita, assassinaram os pais e deixaram 5 filhos. Um deles era de 14 anos, já estava se envolvendo com a droga. Nós levamos para lá. O pastor faz um trabalho excelente, porque ele está na frente dele, mas não tem que falar disso. Faz um trabalho excelente. Ele recuperou o garoto e adotou o garoto de 14 anos. Ele ganhou um filho de 14 anos de idade. Ele agora passou a ser pai do garoto. Então, ele foi lá, fez a documentação direitinho, acertou tudo, colocou o nome, registrou tudo certo. Então ele passou a ser pai. Mas aí o que acontece? Nós, voltando para cá, deixa eu fazer, por quê? Ele cortou. Então, o processo está na justiça para ele ficar conosco em definitivo, mas já é. Mas já está mudando, já está morando lá, já está na casa dele, já está. Então, assim, já. Eu sou o pai, mas quem ganha presente é a mãe aqui todo dia, toda hora. Tá. Ela disse assim mesmo. Ela disse assim. Não conquista teu coração não, porque mãe é assim mesmo. É só como diz o pastor Marcos, as mães é que são valorizadas, os pais. Mas nós não temos problema, a mulher não sabe ver se é gente. A mulher não sabe ver se é gente, então a gente fica tranquilo. Deus te deu um outro ver. Amém. Aí, querido, vamos entrar aqui então na nossa aula. Na semana passada, nós vimos o que é missiologia, que é um estudo que engloba desde a prática do evangelismo, do entorno da igreja local, até missões transculturais e os confins da terra. Vimos isso semana passada, amém? Amém. Vimos que missiologia é um ramo da teologia que estuda as missões. E aí nós vimos algumas coisas sobre missões. Falamos sobre o vídeo de Jesus e tal, quais são os requisitos que nós precisamos para fazermos missões, que é dominar o conhecimento, dominar a língua, conhecer a cultura, leis, tal. Muito bem. E ter o envio da igreja. Vimos que no final o aluno seria capaz de conceituar a missiologia, compreender a importância, discutir sobre o chamado e construir um projeto missionário, né? Construir um projeto missionário de aplicação no seu bairro, cidade e igreja. Ou seja, no final deste modo, você tem que apresentar um trabalho valendo nota, valendo conceito, aonde você vai estabelecer, né, construir um projeto missionário, aonde você vai estabelecer o que você faria para ganhar a sua rua para Jesus. Tem pessoas que moram na rua que é cheia de barzinhos. O que você faria? Outras pessoas moram na rua que é cheia de prédios. Outras pessoas moram na rua que só tem casas baixas. E por aí vai. O que você faria, as suas estratégias, os passos que você vai dar, quais são os caminhos que você vai usar, quais são os recursos que você vai acessar para ganhar essas pessoas para Jesus. Você disse aqui, eis-me aqui, aí você disse, envia-me a mim. Aí eu disse, como ouvirão se não tem quem pregue? E por todo mundo pregar é gratuito, isso não é uma missão, isso é uma ordenança. Então nós vamos começar pela nossa cidade, pelo nosso bairro. Eu e vocês estamos fazendo seminário, estamos adquirindo conhecimento, estamos adquirindo estratégia para nós irmos e cumprirmos a ordenança de Jesus. Ou seja, nós estamos aqui sendo capacitados para pregarmos a palavra, para ganharmos almas para Jesus. Posso ouvir amém? Amém. A não ser que você está aqui com outro propósito. Não, pastor, eu só vim aqui para ter conhecimento. Eu não quero aplicar isso na minha vida. Ok, muito bem. Você vai ter oportunidade de falar isso quando você chegar lá em cima. Quando você se encontrar com Jesus, amém, naquele dia, ele vai dizer para você, olha, eu mandei você lá para sentar, coloquei você lá na sala, no seminário, ensinei, expliquei, mostrei, e você fez o que com o talento que eu coloquei nas suas mãos?
Aí você vai dar, senhor, eu enterrei, eu fiquei esperando, sabia que o senhor ia cobrar, que o senhor ia ser velho e tal. E aí, né, ele vai dizer, então, vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Mostre as suas mãos, deixa eu ver aí, quantas almas você ganhou? Meu Deus. Vamos voltar aqui, vou deixar isso para lá. E aí você, no final desse bloco, que faltam 2 aulas somente, a segunda que vem e a próxima, você vai entregar esse projeto. Nós falamos também, na semana passada, que você e eu participaríamos do trabalho evangelístico. Quero glorificar a Deus pela vida dos que estiveram lá nessa sexta-feira, quando estiveram lá. Olha só, um grupo bom. Eu lembrei agora à noite de trazer a foto, não trouxe, não coloquei aqui a foto. Foi muito legal. Já tivemos lá umas 50 pessoas. O evangelismo que nós fazemos no grupo de lá, mais do grupo daqui que foi, nós tivemos umas 50 pessoas evangelizando. O próximo trabalho nosso evangelístico, nessa sexta-feira agora, tem rede de mulheres e homens. E na outra sexta-feira, nós temos evangelismo de novo. Evangelismo de novo. E aí o que acontece? O que eu falei na escola de servos ontem pela manhã? Nós estamos falando de missiologia. Missiologia tem a ver com missões. Missões tem a ver com evangelismo, tem a ver com ganhar almas, amém? Amém. Está tudo dentro do contexto, né? E nós, na próxima sexta-feira, tirando essa agora outra, nós vamos estar lá novamente. Então você está sendo convidado, porque a missiologia é aula teórica e aula prática. O irmão ali, então eu coloquei 2 pessoas, uma que tem conhecimento na área prática de evangelismo e a outra que não tem conhecimento. Pastor, eu nunca evangelizei aqui na praça, não sei abordar. Aí saiu 2 a 2. Assim como Jesus mandou os 2 a 2, a gente mandou 2 a 2. Aí voltou 2. Passou um monte de gente por ele e não abordaram ninguém. Nem o que sabia e nem o que não sabia. Aí o que não sabia falou, eu acho que o que sabia não sabe. Ele não abordou ninguém. Eu vou voltar no pastor irmão. Aí ele voltou no pastor irmão. O pastor irmão, olha só. O irmão sabe, mas ele não sabe. Então ele precisa saber, para a gente poder saber o que fazer. Olha, como é que a gente faz? Olha o resultado. Eu falei, irmão, você tem um folheto na mão? Tem. Então olha só. Você olhou para a pessoa. Vai em direção a ela. Querido, boa noite, por gentileza. Você pode me dar uma informação? Qualquer pessoa para dar uma informação. Eu estou procurando aqui Jesus. Me falaram que ele está por aqui. Se o cara conhece Jesus, ele não vai se assustar. Ele vai dar uma assim e tal, mas ele vai entender que é evangelismo. Se ele não conhece, eu falo, Jesus. Aí ele vai lembrar, a ficha vai cair, ele vai lembrar. Não, porque Jesus, ele curou minha vida, mudou minha história, transformou meu casamento, me salvou, me restaurou, me curou. E eu estou procurando por ele, disse que ele está por aqui. Pronto, o cara você já parou o cara. E aí o irmão foi. O irmão pegou essa estratégia e foi. Aí ele abordou o primeiro e deu certo. O segundo, o cara aceitou Jesus. Ele só fez isso com 2 pessoas. Ele ficou tão alegre, tão feliz, que ele voltou para Jerusalém. Voltou para ela. Pastor, rapaz, isso não sabe o que aconteceu. Aí, ganhei uma alma para Jesus. 2 pessoas que ele evangelizou, uma aceitou Jesus. Você não pode dizer que não sabe fazer isso. Se você não souber, vai morrer, vai lá para a gente dar outra estratégia. Entendeu? Então é tremendo. Então na sexta-feira, daqui a 2 semanas, nós estaremos lá novamente. Muito bem. Aí, sim. Na verdade, 3, porque ontem meu irmão também aceitou Jesus. Olha aí, ó. Olha aí. Então já ganhou mais um. Olha só. Sim. Caso a pessoa também não possa ir na sexta-feira, Ah, sim. Sim. Caso você não possa ir na sexta-feira, todo sábado, então puxando a sardinha para dentro, que é todo segundo sábado. Todo segundo sábado, pastor Humberto está aqui de manhã, 9 horas da manhã. Isso, lá no calçadão. Lá no calçadão, no mesmo lugar. Isso. Fazendo evangelismo. Isso não precisa ter que acrescentar. Lá em Miguel Couto, o pastor Ademar também está fazendo um trabalho lá, já está com 40 pessoas lá no Lar de Pai lá. Breve vai ser uma igreja ministerial. Ele também faz evangelismo. E os demais pastores da estrutura, o pastor Zacarias, pastor
Vou puxar a sardinha lá, a pastora Vera também. O pastor da Carinha também. Então, assim, todo sábado tem uma estrutura para fazer evangelismo. 9 horas sai da igreja, 10 horas está no calçadão. O pastor Humberto, vocês já conhecem, podem marcar com ele. O pastor Zacarias, vocês podem marcar com ele. Aqueles que moram em Miguel Couto, podem levantar dali. Aqueles que moram mais longe, vai lá para o pastor. Pode ir. Se você quiser. Enfim, você não precisa ficar sem fazer evangelismo. Não precisa. Aqui, ó, nós falamos do livro Conquistando a Alma. O pastor Carlinhos veio aqui, antes de começar, o pastor Edvaldo, fala para a classe que eles precisam ler o livro. Tem R$20 ali. Tem 20 livros ali, aqui com ele aqui, que custa R$20. Você pode comprar aqui ou procurar de outra livraria, mas ele disse que ali já tem. Muito bem. Fechamos essa primeira aula e aí vamos para a segunda. A segunda é hoje, né? Nós colocamos isso aqui, só para que fosse filmar lá, Seminário Teológico, matéria de Teologia, pastor Edvaldo, só para ele sair na fita lá. E aí vamos aqui. Por onde começamos? Por onde começamos a ganhar almas? Esse relato aqui, eu vou resumir. Esse relato, eu falei com vocês aqui, não me lembro se foi nessa turma, mas isso aqui é o seguinte: uma cidade não se ganhava almas por muito tempo. Muito tempo não se havia conversão naquela cidade. E pasmem vocês, eu fui aqui à Volta Redonda, minha mãe era Assembleia de Deus, e eu conversando com ela aqui na igreja. Quando alguém aceita Jesus, então pertinho de nós. E aí, um pastor foi lá nessa cidade. Chegando lá, ele foi se hospedar na casa de um pastor, e aí o pastor não viu o hóspede, porque ele entrou, foi só recebido, entrou e foi orar. Porque ele sabia que lá não ganhava almas, mas ele ia pregar lá no dia seguinte. E aí ele entrou para dentro do seu quarto lá e foi orar. E ficou orando. Passou o almoço, ele continuou orando e tal. Chegou a tarde, ele continuou orando. Depois ele foi para a igreja e foi orando. De manhã ele não veio tomar café, estava lá orando. E aí o pastor ficou preocupado, mas eu não vejo o irmão que veio pregar, o pastor veio pregar, como é que eu faço? Eu vou lá para ver o que está acontecendo. Porque ele abriu a porta do quarto e viu ele orando, aí ele voltou. Às vezes que ele foi. De manhã ele foi na igreja. Aí chegando lá, ele estava de joelho dobrado orando. E o pastor ficou assustado, caramba, mas ele está orando desde ontem, ele comeu, está desde ontem nisso aí. Aí bateu nas costas dele, ele estava todo suado, bateu nas costas dele. Aí o pastor que estava orando virou para ele e falou assim: então, me ajuda em oração. Daqui chamou o pastor da igreja para orar com ele. Resumindo, concluindo, chegou a noite, ninguém da igreja sabia que ele tinha passado por esse procedimento. Ele jejuou o dia todo, passou o dia todo orando, a noite toda orando. Quando ele foi pregar à noite, houve um mover tão tremendo e todas as pessoas que estavam convidadas ali e que não tinham Jesus, aceitaram Jesus naquele dia, naquela noite. Aí o pastor da igreja entendeu por que ele passou tanto tempo ali e por que não acontecia salvação, não acontecia conversão. Então esse é o resumo dessa história aqui, que você pode ler em casa. Ok, muito bem. Isso quer dizer que para nós ganharmos almas, nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos primeiro estar orando. Então, olha só a dica para o projeto que você vai fazer de ganhar almas. A primeira coisa que você já tem que pensar é o tempo de oração que você vai tirar, vai estabelecer para o propósito que você quer. Eu quero uma alma, então eu vou orar meia hora. Eu quero 10 almas, então eu vou orar. E aí você vai fazendo proporcionalmente e ver se o tempo de oração que você tem com Deus dá direito a você de ganhar alguma alma. Não precisa responder, é só a colocação. Amém? Amém. Muito bem, vamos lá. Que tipo de missões existem? Missões nacionais e estrangeiras, obviamente. Missões urbanas. Todo mundo sabe que isso é urbano? Alguém tem dúvida? Precisa explicar? Não. Monoculturais, que é uma única cultura, e transculturais.
que visa transpor barreiras culturais para evangelizar e plantar igrejas. É o caso dos que trabalham com grupos étnicos do Brasil, como os indígenas, povos de outros países, indianos, africanos, asiáticos, japoneses, americanos, enfim, por aí vai. Há também aqueles que se especializam no trabalho como se fosse um grupo viciados em drogas, presidiários, homossexuais, prostitutas. Nesse caso, dos viciados em drogas, por exemplo, nós já citamos aqui o pastor Glauco, que faz um trabalho excelente. Você está com quantas pessoas lá hoje, pastor Glauco? 37. 37 pessoas lá na clínica dele que estão sendo recuperadas, pessoas que foram tiradas da rua. E olha, recupera mesmo, mas recupera mesmo. Muito bom o trabalho lá. Está de parabéns do pastor Cláudio. E aqui, das prostitutas, eu quero fazer também dar um exemplo. Tem um apóstolo aqui, se não me falha agora, em Curitiba, ele faz um trabalho excelente. Ele pega esses galões de água, toda a moeda que entra da igreja e coloca ali. Ele não conta, ele coloca ali dentro. Quando esse galão enche, aí está na hora de fazer o evangelismo. Aí o que ele fez? Ele pegou um galão desse e foi fazer evangelismo. E ele fez a seguinte estratégia para você saber como é que funciona. Tem um restaurante lá que na segunda-feira não funciona, é do amigo dele. Ele pegou, foi lá, pegou esse restaurante, chamou a classe dessa na igreja e combinou com todo mundo: olha, segunda-feira vocês vão para lá, vocês são os figurantes. Vocês vão sentar na mesa, vai ter um jantar lá, né? E vai estar todo mundo lá, os casais, pá, a família, todo mundo lá, todo mundo da igreja. E ele pegou um casal de pastores e foi na esquina, lá na rua, e encontrou uma prostituta. E falou com ela: olha, nós estamos aqui numa missão. O nosso chefe quer passar um dia com você. E o nosso chefe, ele é um cara muito poderoso. Ele vai vir aqui, mas assim, para você passar um dia com ele, eu tenho que levar você para você. E a gente vai ganhar em uma loja de joias. Deu um banho de joia e foi no salão, deu um banho e tal, maquiagem, cabelo, transformou a mulher. E ela ficou com pena, caramba, esse cara deve ser poderoso mesmo, né? Rapaz, comprou presente para ela e tudo, transformou a mulher. Transformou a mulher e foi para o restaurante. Olha, ele vai se encontrar contigo no restaurante. E aí, quando chegou lá, o restaurante se guerre. Todo mundo muito bem arrumado, o pessoal da igreja, melhor roupa, tá lá, todo mundo jantando, pá. E ele usando esse dinheiro. E aí, lá, ela entrou. Quando ela entra no restaurante e senta, normal, como qualquer lugar, ela sentou e aí ela começou a receber presente. Algumas pessoas vieram entregar o presente para ela. E ela, caramba, rapaz, esse teu chefe é o cara, eu tô doido para conhecer esse cara, porque eu tô desde manhã, olha a expectativa que gerou nessa mulher. Desde manhã, ela passou um dia de rainha. E aí, ele deram presente para ela e aí começou a cantar. Aí deu um conjunto, uma banda, e a banda começou a cantar o louvor. Obrigado. Quando começou a cantar o louvor, ela não entendeu. E aí, o pastor, esse casal de pastor, chegou para ela e foi conversar com ela: olha, o nosso chefe, ele está te esperando há muito tempo. E aí ela já estava em lágrimas, porque o louvor ela conhecia. Ela estava desviada dos caminhos do Senhor. E aí, resumindo a história, ela chorou demasiadamente, aí apresentaram para ela, falaram de Jesus e tal, ela voltou para Jesus. E aí ela morava numa outra cidade. Na verdade, ela tinha fugido de casa, ela era uma mulher casada, teve problemas lá e fugiu de casa para não ficar na cidade e se tornar uma prostituta numa outra cidade. Aí ele foi, levou ela de volta para casa. Chegando em casa, ele aproveitou e fez um culto na praça e apresentou aquela mulher de volta e várias pessoas aceitaram Jesus. Então ele continua enchendo. Quando ele enche de novo, ele faz de novo.
uma pessoa saiu da prostituição, teve a vida mudada, alcançou outros, e agora imagina os outros que vão vir atrás disso aí. Então isso aqui é um trabalho para o prostituto. Então nós temos várias formas de evangelizar. Vamos lá. As igrejas, organizações, então isso aqui é uma história que você pode ler depois. Vamos lá. A fé salvadora, vê se você acha aí. Aqui na minha, depois dessa figura aí, ó, embaixo aí, ó. A seara é grande. Página 9. Então, depois dessa figura aí embaixo, as igrejas evangélicas no Brasil são fruto do trabalho das igrejas e organizações missionárias norte-americanas. Vocês sabiam que são os americanos que vieram para cá evangelizar aqui? Quantos sabiam disso? Nós fomos evangelizados, nós fomos, na verdade, o evangelho chegou aqui através das americanas. Aqui é a história da igreja. Na primeira metade do século XIX surgiram as igrejas protestantes, compostas dos imigrantes, anglicanos e luteranos. Em seguida, na segunda metade, as principais denominações, que são a congregacional, presbiteriana, metodista, batista, por aí vai. No século XX, o pentecostalismo também começou a se implantar. Muito bem. Foi somente no século XX que as igrejas evangélicas brasileiras começaram a se envolver com missões transculturais. E aí vem a fé salvadora, não é dom do evangelista ao seu ouvinte, não salva, é dom de Deus. Muitas das vezes nós não pregamos o evangelho porque nós achamos que nós não temos capacidade de falar bem, de convencer, nós não temos capacidade de persuasão, mas não somos nós que vamos fazer isso. Nós só precisamos falar, abrir a boca e falar. E aqui, a fé salvadora não é dom do evangelista, é dom de Deus. Olha, nenhum evangelista jamais deu fé em Cristo a uma única alma. Ela é produzida nos corações humanos pelo Espírito Santo, mas ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 2, 12, 3 está isso aí. Nenhum pecador jamais foi convertido pelo evangelista. O autor da conversão é Deus. Então nós não precisamos nos preocupar. Nós podemos falar e deixar que Deus vai. Eu penso até que alguns de nós aqui foi assim. Você ouviu de tantas pessoas. Um dia você foi lá na frente chorando, aceitou Jesus. Um cara de bobão, se derramando em lágrimas, né? Achando que o mundo ia acabar. E você está aí até hoje. Só que agora você está no outro reino, né? Muito bem, glória a Deus por isso. Ok. Como crerão nele? Olha só, missão. No final deste modo, eu e você seremos capazes de conceituar o que é missão. Olha aqui, ó. Missão é a propagação do evangelho aos povos não alcançados. É simples entender o que é missão. Missão é pregar o evangelho aos povos não alcançados. Vimos que há necessidade de uma consciência de fé em Cristo para a salvação, de que há somente um mediador entre Deus e o homem. Quem é esse mediador? Jesus. Está lá em 1 Timóteo 2, 5. Se há necessidade de ouvir, é preciso quem haja quem. Se as pessoas precisam ouvir, precisam também ter quem pregue. E quem é que vai pregar? Só uma pessoa por enquanto. Até o final da aula a gente consegue. É igual o pastor Marcos. Quem vai pregar? Ninguém nada, né? A ficha não caiu, ou então caiu, mas tipo assim, não, peraí, irmão, eu não.
Romanos 9:30. Que diremos, pois? Que os gentios não buscaram a justiça? Alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. O apóstolo Paulo apresenta Jesus como foco da fé salvadora. Muito bem. E nesse contexto, ele coloca o profeta Joel: acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como é que eles vão invocar o nome do Senhor se eles não ouviram falar do Senhor? Como é que eles vão invocar o nome do Senhor se eles não ouvirem falar do Senhor? Isaías vai dizer: todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não será confundido, ou seja, será salvo. Amém? Amém. Muito bem. Vamos daqui para frente. Depois da figura, olha só, o que Jesus fez comigo e com você. Você é capaz de reconhecer essa cena aí? Essa cena aqui, esse ato, esse evento, esse acontecido aqui, ele aconteceu para que eu e você fôssemos alcançados hoje, amém? Amém? Só que ele aconteceu, e antes dele acontecer, no momento dele acontecer, na época que ele aconteceu, foi quando saiu essa ordem: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E aí eu e você, o que nós estamos fazendo? Nós estamos... Tem alguém aqui que não é da Apacentar? Rapaz, tem bastante gente, cara. Glória a Deus. Então eu vou falar, que eu vou falar só da Apacentar, vou falar das igrejas também. Nós estamos indo para as nossas igrejas, sentando no banco, ouvindo falar tudo acerca de Jesus. Estamos indo para casa, no dia seguinte nós vamos para o trabalho e voltamos para casa, vimos para a igreja, e aí entra semana, passa outra, e entra outra, passa outra, e não falamos de ninguém, de Jesus para ninguém. Quer ver um negócio? Pastor, eu não sei evangelizar. Muito bem. A igreja, aqui no Ministério Apacentar, nós temos rede de mulheres, temos rede de homens, temos rede de casais, temos rede de adolescentes, temos rede de jovens. Muito bem. Além das conferências. Só aqui eu citei 6 eventos. Você, mulher, está trazendo alguma mulher para a rede de mulher? Você, homem, está trazendo homem para a rede. Você, casal, está trazendo um casal. Porque esses eventos, eles são feitos, não é só para encher a igreja, para trazer um pregador de fora, e para nós sermos impactados. Como prega bem, que palavraço, meu Deus, que unção. Mas eu não estou trazendo ninguém para Jesus. Aí você é chamado para ir no calçadão, você não vai. Na sexta-feira, você é chamado para ir no sábado. Pastor, sábado eu trabalho a semana inteira, sábado ele vai voltar mais tarde um pouquinho. Não vai. Aí vem uma sexta-feira, aonde tem a rede de mulheres. Vai ter uma festa, vai ter um caldo, como esse que vem agora, por exemplo. Vai ter um caldo, feijão amigo, vai ter sopa, tal. E aí você até vem, mas não traz ninguém. Aí o pastor Zacarias promove a rede de casais. Traz aí um pastor aí, famoso, traz aí um pregador que... Aí você também e eu não trazemos ninguém para a rede de casais. Nós até viemos, olha, pastor, a palavra, meu casamento estava precisando, olha, deu uma levantada em mim, mas a esposa. E aí? Será que é só isso que Deus quer de nós? Lá na sua igreja, você que não é da Apacentar, deve ter também alguns eventos. Esses eventos que estão lá, o pastor não coloca na igreja só para ter uma atividade. Deus coloca isso no coração dos pastores para poder nós alcançarmos vidas. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu não estou indo. Eu sou discípulo de Jesus. Eu posso dizer que estou sendo fiel a Deus. Ah, pastor, eu sou fiel. Fiel em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Ah, sim. Muito bem. Mas e aqui? Ele deu uma ordem. Eu tenho que cumprir essa ordem. Eu estou sendo
se eu não estou cumprindo a ordem de Jesus, eu estou sendo eterno. Pode falar. Ao evangelismo, muitas vezes, quando você bem, Amém. muitas vezes as pessoas não vão no evangelismo, Sim. porque tem que botar a cara para bater, falar, você não entende. Ah, tá, agora eu Muitas entendi. vezes as pessoas não passam por causa disso. E depois de chegar aí e confrontar. Você é gente. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, não vamos falar disso. E aí, voltando aqui, Jesus é o foco consciente da fé salvadora. Você entendeu que para você falar de Jesus, você só precisa falar? O resto, o Espírito Santo faz? Não há meio de as pessoas serem salvas, senão por intermédio da sua obra expiatória. É preciso que as pessoas ouçam a mensagem do Evangelho e creiam em Jesus para que sejam salvas. Eu ia trazer um vídeo hoje, eu preferi não trazer, porque ele é muito forte. Ele é muito forte. Eu vou ver se eu trago na próxima aula, 5 minutinhos. Mas da outra vez que eu trouxe, teve as pessoas chorando dentro da sala. E eu não queria ver ninguém chorando hoje, eu vou trazer na próxima aula. Na próxima aula você tinha que ter passado por essa primeiro. Você tinha que ter passado por essa primeiro. Primeiro, que nós tínhamos que saber quem foi do evangelismo. Semana que vem eu vou trazer a foto. Ficou legal a foto, ficou bacana. Vou colocar a foto aqui. E aí, como o evangelismo é na semana depois da próxima aula, eu vou ver se você é despertado. Aí eu vou trazer um vídeo, né, e vou ficar olhando, eu vou pedir o irmão da câmera para colocar aqui, para ver qual vai ser a reação nossa. E depois, na foto do evangelismo, para ver se você vai estar lá. Entendeu? Porque Jesus tem que ser pregado. Nesse contexto, a igreja possui a função de pregar o evangelho, de levar a mensagem da salvação. Esta é uma responsabilidade, é uma grande responsabilidade, pois sabemos que não há como ser salvo se não ouvir de Jesus. Se não ouvir, não há como ser salvo. Tem pessoa, olha só, toda pessoa que nasce, ela tem um destino, ou o céu ou o inferno. Amém? Amém. O final dela é esse. Ou ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. Ela pode ir com 5 anos, ou ela pode chegar a 60, 70, 80, 90, mas no final ela vai para onde se der lugar. A responsabilidade de cada pessoa que nasce ir para o céu ou para o inferno é nossa. As pessoas que estão à nossa volta, elas podem ir sim para o inferno se nós não pregarmos a palavra para elas. Se nós não trouxermos ela, pastor, eu não sei pregar. Então traz a pessoa para uma rede, para um culto. Um dia que o pastor Rafael está pregando, por exemplo, o pastor Rafael chega, vocês que não são do ministério para sentar, ele é, o chamado dele é evangelista. Então ele chega no culto, pega o microfone e fala assim: quem vai aceitar Jesus aí? Não pregou nada. Ele só fala assim: graça e paz, boa noite. Quem vai aceitar Jesus, vem aqui na frente. Vai um monte de gente na frente. Então traz as pessoas no dia que ele vai estar aí. Ou então, na rede de mulheres vai vir a mulher, na rede de homem, na rede de casais, enfim. Nós temos condição de fazer. Temos ou não temos? O que é que está faltando? Vamos lá. Aí, conclusão, Jesus Cristo é o foco. Muito bem. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Bases fundamentais do evangelismo, que tem tudo a ver com missões, está, né, diretamente ligado. Evangelismo deriva da palavra evangelho, que vem da palavra evangelion, que significa boas novas. Muito bem. Evangelismo é evangelizar. Parece, né? Mas evangelismo é evangelizar. Vocês, né, estão conseguindo ler aqui? Amém. Tá? Show. O evangelismo foi o meio básico empregado por Jesus. A importância, nós vemos a importância, olha só. Nessa ocasião ele ordenou a sua igreja ligada de evangelização do mundo, olha só. E por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todo mundo conhece esse texto.
Todos aqueles que crerem, olha só, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, olha só, será batizado, será salvo, e for batizado, será salvo. Quem não crê, está condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. E em meu nome expulsarão demônios, pegarão serpentes, Como é que eles vão crer e serão salvos para que os sinais, se a gente não está falando de Jesus? Se nós não estamos nos preocupando com essas pessoas. Ah, sim, você não tem tempo. Ok, muito bem. A propagação do Evangelho, a salvação. Jesus, nessas últimas palavras, ele mandou a gente fazer isso. Quais são os alvos do evangelismo? Salvar os perdidos, restaurar os desviados e edificar os crentes. Posso ouvir amém? Amém. Muito bem. Experimentou a alegria de ganhar alguém para Jesus? Você já teve o privilégio de ganhar alguém para Jesus? E essa experiência inesquecível de saber que alguém está no caminho do céu ou foi para a glória e você pregou a palavra para ele e você apresentou Jesus para ele. Se você não teve essa experiência ainda, é importante que você tenha, porque essa pessoa, ela pode vir atrás dela uma geração inteira de pessoas que são salvas através da vida dela. Talvez você ganhe uma pessoa, talvez você ganhe uma pessoa para Jesus e através dela ganhe uma série de outras pessoas. Mas nós precisamos pregar o Evangelho. Amém. Nós precisamos anunciar. Ou Jesus não é bom para você, ou você está de mal com Jesus. Se você estiver de mal, levanta a mão aí e fala para Jesus: eu estou de mal com o Senhor. Vou levantar a mão aí. Vai logo, resolve a tua vida logo. E aí quando você chegar na esquina ali, ele fala: então vem para cá, vou fazer as pazes aqui comigo. É você. Vai fazer as pazes com ele lá. Muito bem. Muito bem. Uma grande parte dos crentes pensa que a obra de ganhar almas para Jesus é dos pregadores, pastores e obreiros em geral. Na verdade, o pastor, ele apacenta, o pregador, ele prega. E almas se rendem aos pés do Senhor por causa da mensagem que Deus trabalha, não é por causa do pregador, por causa da mensagem. E aí você vai entender, lá dentro aqui, você vai olhar para alguns pregadores: eu conheço esse cara, não tem vida no altar, não tem testemunho, ele não pode estar pregando, irmão. Se ele está pregando, presta atenção na mensagem, deixa a vida dele de lado, porque o que Jesus avalia e usa não é a vida dele, é a mensagem. Ah, teve 50 decisões, eu sou o cara. Quem é você? É o cara, rapaz. É a mensagem que Deus colocou no teu coração, o Espírito Santo levou essa mensagem e convenceu, e ele aceitou Jesus. Acabou. Então não é. E aí, alguns pensam que são os pregadores. Agora, o pastor Rafael é excelente, ele tem um chamado muito forte, mas se não tiver ninguém na igreja para aceitar Jesus, vai tentar lá na mensagem. Agora eu posso trazer alguém, e eu trazendo alguém a aceitar a Jesus, coisa linda. Agora, o que é que eu e você estamos fazendo para Jesus? Ah, pastor, vamos lá. O ide de Jesus para irmos aos perdidos não é dirigido a um grupo especial de salvos, mas a todos. Marcos 16:15. Portanto, a evangelização dos pecadores pertence a todos os salvos. Tem alguém salvo aqui? Amém. Rapaz, então você que levantou a mão, os que não levantaram, tá não, os que levantaram a mão, salvo. E aí você que levantou a mão, que está salvo. Amém. Amém. Está vendo? Essa tarde, pastor, esse tempo falando hora para converter. Eu vou ganhar alguém para Jesus aqui hoje.
Eu acho que eu vou ganhar alguém para Jesus aqui dentro hoje. Olha só, nada pode nos impedir de ganhar almas para Jesus. Se propusermos isso agora em nosso coração. De acordo com você. Muito bem. Deus chama especialmente algumas pessoas para cumprir o ministério, mas a chamada geral para ganhar alma é feita para todos os crentes em Jesus. Tem crente em Jesus aqui? Amém! Olha, melhorou. É porque a pastora Simone entrou ali. Aí eu acho que é por isso que melhorou, pastora Simone. A senhora deu um gás aqui na turma agora. Estava bem fraco. Conclusão. Aí nós temos o nosso mestre, o pastor Carlinhos, batizando uma pessoa. É a filha dele? Ah, então. É. Não vai. Aqui é. Vai sim. Olha aqui, ó. É a alma, é o filho dele que tem dois, tá vendo aqui, ó. O evangelismo com a ordem do próprio Senhor Jesus. Então, olha só. Portanto, evangelizar é a minha, é a sua, é a nossa missão aqui na terra. Não é estar reservado apenas aos pastores, aos missionários ou aos pregadores, mas sim estendida a toda a igreja. Você é a igreja? Amém. Muito bem. Nossa missão é fazer discípulos através do Evangelho de Jesus. E chegando Jesus falou: deve dar todo o poder do céu e na terra, portanto, ir fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí você prega a palavra. É difícil falar de Jesus? Não. O irmão perguntou para mim: como é que eu evangelizo? Você que não estava aqui, ele perguntou: como é que eu faço para evangelizar? Eu vou ensinar você o que você vai fazer. Você pega o folheto. Lá na sexta-feira, passando essa agora outra, você pega o folheto, lá na praça do calçadão, nós vamos estar lá, bem? Amém. Ok, vai ter um grupo lá, pega o folheto, vai em direção à pessoa. Olha, eu estou procurando, dá uma informação para mim, por gentileza, eu estou meio perdido aqui, eu estou procurando Jesus. Aí o cara vai olhar Jesus, quando a peixe dele cair, ele já parou. É porque Jesus me curou, me salvou, restaurou minha vida, meu casamento, minha história, tal. E diz que ele está aqui, eu estou procurando por ele. O cara vai, tu está louco, rapaz? Estava louco procurando Jesus aqui? Não, rapaz, ele fez. Não, aí pronto, você já entrou no assunto. Ele evangelizou 2 pessoas, você aceitou Jesus. Né? E agora ele já ganhou a terceira. De sexta-feira para cá, já ganhou a terceira do seu irmão mais velho dele. Me apresentou ali. Então, Deus já começou a trabalhar através da vida dele. Ele já tem 2 pessoas para apresentar lá em cima. Quando chegar lá em cima, eu creio que eu e você vamos estar lá. Amém. Aí Jesus vai perguntar: mostre-me as suas mãos. Se Jesus perguntasse hoje, se Jesus voltasse hoje e perguntar: mostre-me a tua mão, as tuas mãos, você mostraria? Porque olha só, o que diz lá em João, quando ele fala: eu sou a videira? Jesus dizendo: eu sou a videira. Olha que negócio interessante. Vou até parar isso aqui para ver se você grava direitinho isso aqui, para ver se você está realmente na videira. Quantos aqui estão conectados na videira? Amém. Rapaz, olha só o que você está falando. Muito bem. Digamos que isso aqui, eu sei como é que é a videira, mas digamos que isso aqui são os ramos da videira e tal. Pronto. Jesus é o ramo, Jesus é a videira. Amém? Aqui está, né? Vamos considerar que aqui é a terra, e aqui, né, tá uma árvore, que é a videira. Nós somos os ramos. Aí Jesus diz que o ramo que não dá fruto, o que ele faz? Ele corta. Então ele faz isso aqui, ó. E aí? Você está conectado ou você está desligado da videira? Porque esse ramo aqui, ele diz que além de cortar, ele corta e joga fora, lança de fogo. Então, se eu sou o ramo, ele disse que nós somos o ramo, que ele é a videira. Para eu estar conectado, eu tenho que dar fruto. Se eu não estou dando fruto, como é que eu estou conectado com a videira?
Pastor, eu não tinha pensado. Você entendeu que está vindo fogo sobre sua vida? Você entendeu que está vindo tempestade, tribulação, luta? É para ver se você se manda e volta para fazer a conexão. A conexão é ganhar uma alma. Amém. O pessoal está entendendo. Então, às vezes a gente não entende por que a nossa vida é difícil, por que a nossa luta é muito grande. Aí Jesus tem que trazer você e eu para uma classe para mostrar para nós que para nós estarmos recebendo o alimento dele e estarmos considerados como realmente conectados, a gente precisa dar fruto. E se nós não estamos dando fruto, nós estamos tendo um problema com Jesus aí. Eu não sei não, mas se eu fosse você, eu começava a orar por alguém. Caramba, o pastor João falou que eu estou fora da videira. Então não sou eu, não, é a Bíblia. Como diz o pastor Marco, é a Bíblia que está dizendo. Sim. Falou, se vós estiverdes em mim, e eu estiverdes em vós, pedireis acerca de qualquer coisa que será concedido. Mas aí tem que estar conectado. E aí você ora, pede, nada. Aí Jesus manda você vir aqui, fala com você que tem evangelismo na sexta, tem evangelismo no sábado, tem evangelismo lá em Miguel Couto, tem evangelismo lá em Vassouras. E aí você, e tem a rede de casais, a rede de homem, a rede de mulher, a rede de criança, a rede de adolescente, só falta a rede de bebê. Vamos fazer a rede do bebê, para ver se você e eu fazer um problema. Mas vai ter. Não, a EBF não, a EBF é fala do bebê mesmo, criancinha de colo mesmo. Para ver se a turma, né? Ou então, lá da quarta idade, quinta idade, para ver se os vovós vêm aqui. Por quê? Eu e você não estamos trabalhando para Jesus. Nós estamos trabalhando para Jesus. E aí, né, tudo aquilo que pedires em meu nome, mas aí tem a primeira parte. Você foi lá, você fez, né? Papai, eu quero uma roupa nova. Peraí, você arrumou a cozinha, limpou o quarto, você varreu o quintal, você lavou a vasilha, você não fez nada disso. Então vamos segurar mais um pouquinho. Vamos ver se você desperta para fazer uma coisa de casa. Porque fazendo, aí você vai ganhar um tênis novo, vai ganhar um telefone, vai ganhar um iPad, vai ganhar um. Mas se você e eu não estamos fazendo nada disso, como é que o papai vai responder? Entendeu por que as nossas orações não são respondidas? Fala, querido. Sim? Estava um pouco da aula. O ID. Quando se identifica assim, o momento certo, porque João 7 diz assim, no versículo 3, os irmãos de Jesus disseram, você deve sair daqui para a Judéia para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo as suas coisas, mostra ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus disse, para mim ainda não é chegado o tempo certo. Para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Enfim, ele teve essa visão, esse reconhecimento para não agir por conta. As pessoas assim que agem, abrem igrejas, vão seguir esses rumos e não sei se é biblicamente existe uma base para dizer o momento certo desse vídeo, quando é o preparo. Aqui no final aqui tem essa resposta. Tem. Olha só. Busque colocar em prática o ID. Você está falando aí. Comece a partir de Agora. Comece na sua casa, na sua rua, no seu trabalho, na sua escola, por onde quer que você passar. O ID não é aqui não, é mais embaixo, a resposta. O ID, a partir do momento que você foi salvo, é claro, evidente, que você, se você era macumbeiro, por exemplo, você aceitou. Lembra da mulher de Samaria? Quando Jesus foi lá e salvou aquela mulher, o que ela fez? Imediatamente, ela saiu. Os homens que
que não acreditavam nela, que não criam nela, olha só, ela agora passou a falar as palavras que ela estava falando, o Espírito Santo estava usando as palavras. A mulher era a mesma. Do momento que ela saiu da presença de Jesus ali, até o momento que ela chegou na cidade, não mudou nada na fisionomia dela, na pensão dela, na aparência dela. Era a mesma pessoa. A diferença é que agora ela tinha Jesus. Aleluia. E aí ela passou a falar, as pessoas passaram a crer, passaram a crer. E aí ele disse, não, vou lá conhecer esse Jesus. Então você era espírita, macumbeiro, era lá o que você, ateu, testemunho de Jeová, não sei. Aqui tem alguém assim que ainda, todo mundo aqui é salvo, convertido, viu? Amém. Mas eu estou falando da pessoa que ainda está espiritismo ainda, é testemunho de Jeová. Aí a gente vai, está falando no final da aula e vai aceitar Jesus. Certo? E aí você aceitou Jesus. Pronto, aceitou Jesus. A partir daí, o meu ídolo já está dentro de mim. É claro, evidente que eu não posso ir às nações, ir para cidades, mas a partir dali, o meu testemunho e as palavras, porque assim, se eu falava palavrão, se eu xingava, se eu respondia, enfim, aquilo já começa a mudar em mim. Uma vez que começa a mudar, já começa a cumprir em mim o ídolo. O meu testemunho já começa a cumprir em mim o ídolo. Mas vamos continuar que você vai ver que mais embaixo, vai fortalecer mais isso aí. No início parece difícil, mas comece falando para alguém: Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus é a solução do teu problema. A partir daí, deixe que o Espírito Santo te conduza. Se você chegar para a pessoa e falar Jesus te ama, talvez é tudo que ela esteja precisando ouvir. E aí, quantas vezes a gente ouve: pastor, aquela mensagem, eu mandei um WhatsApp, olha só que coisa linda. Eu mandei um WhatsApp para o irmão, foi lá para o Rio das Ostras. Eu percebi que ele sumiu. Ele deu a criancinha que os médicos tinham desenganado. Ele era daqui. Aí no dia de culto, aí um mover tremendo, eu saí do meu lugar, fui aonde ele estava, peguei a criancinha, apresentei ao Senhor e falei: Deus, cura essa criança. Deus curou. Amém, glória a Deus. Aí ele saiu da igreja aqui, foi lá para o Rio das Ostras trabalhar. E lá ele sumiu, desapareceu. Aí eu mandei um WhatsApp para ele assim, ó: por onde andas? Interrogação. Aí domingo retrasado ele teve aqui na igreja: pastor Nivaldo, o senhor não sabe o que aquela palavra, aquela pergunta fez comigo. Eu estava desanimado, afastado da igreja, com o pastor Pablo lá, ele sabia o que eu estava fazendo, mas quando eu vi o WhatsApp, eu falei: caramba, o pastor Nivaldo lá em Nova Iguaçu lembrou de mim, não posso, eu tenho que voltar, vou voltar agora. Aí, rapaz, ele foi para a igreja, procurou o pastor Fábio, abriu um lar de paz na casa dele. Uma palavrinha, fazia: por onde andas? Interrogação. E mandei usar. E ele veio dar o testemunho desanimado, desistido, afastado da igreja. Não afastado, desviado, estava afastado, porque desanimou, tal. Pronto. E veio aqui pela da vida, chorou comigo ali, estava abraçado comigo, chorando ali. Eu falei: rapaz, vambora, rapaz. Então você fala uma palavra, o Espírito Santo trabalha. Amém, igreja? Amém. Muito bem. Não, o pastor Zacarias é. Se você olhar o pastor Zacarias olhar para mim, você não vai falar isso. Isso é uma pronta para ele, rapaz. Para mim é um privilégio, é uma honra você chamar de pastor Zacarias. Eu ganhei essa noite hoje. Ele até levantou, né? Olha aí, rapaz. Tem chamado de específico? Tem. É drogado, ok. Então a igreja tem que estar preparada para receber essas pessoas, ok? Sim. Então, eu já vivenciei, e é muito triste, igrejas que não estavam preparadas. De ouvir de dizer assim: cara, a gente não tem
Sim. Eu já tive essa E experiência aí aqui. você desculpa. Você brocha. Preste bem atenção. Ele está falando de evangelismo. Você tem que ouvir lá atrás. Ele está falando, você gosta? Você desanima. Você desanima. Você fica desmotivado. Estou falando para você, brincadeira. Estou brincando aqui para descontrair você. Mas é verdade isso mesmo. Às vezes a igreja não tem estrutura para receber. Eu já tive essa experiência aqui. Eu saí para evangelizar e quando eu voltei para a resposta, né, aqui não. Aqui a gente não tem esse problema. Só lá em Vassoura. Só lá. Mas às vezes, por exemplo, você vai evangelizar o homossexual, você vai trazer ele para cá, você vai ter uma certa dificuldade. Você entendeu? Porque realmente a igreja, no contexto geral, ela não está preparada para receber algumas pessoas. O drogado não sabe como tratar, a prostituta não sabe como tratar. E realmente tem que ter esse discernimento. Olha, eu participei, falando dessa, complementando esse seu questionamento. Não questionamento. Não, É só para levantar mesmo. Colocação. É importante, né? Eu não estou criticando, não sei se levantando essa informação que você levantou. Aqui no próprio Ministério Apacetar existe retiro de impacto espiritual. Sim. Esses retiros de impacto são importantíssimos. Sim. Para que a pessoa que tiver qualquer tipo de problema, a pessoa já aceitou Jesus, ela já foi batizada, mas ela tem certos ramos da sua vida que ela não se libertou. E é importantíssimo, né? Até para levantar, quem não conhece, para passar a se importar mais, a buscar, que o retiro de impacto é muito importante. Então, assim, apacentar, ela tem esse trabalho específico, é um trabalho muito bom, e assim, que em situações como eu, agora eu vou dar meu testemunho, eu estava na igreja, eu era viciado em cigarro e eu fui liberto. Então, assim, no retiro. Eu participei. Então, assim, eu sou tendo um testemunho vivo. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: normalmente quem ganha muitas almas para Jesus é o novo convertido, porque o coração dele está queimando, está ardendo. Sim. Ele não escolhe, filho. Ele olhou, ele vai. Eu falo, Vai embora. Aí a pessoa fala assim: não, mas eu já sou crente, então desculpa, eu vou partir para outro. Pastor Ivaldo, Aí ele começa a ver essas pessoas que ele trouxe e ir embora. Por quê? Porque não tem. Às vezes você evangeliza um morador de rua. Lá acontece isso, ele aceita Jesus. E aí, o que fazemos com ele? Realmente é isso aí, pastor Paulo. eu penso que não é uma verdade total, porque o ser humano é muito difícil determinarmos algo. Mas eu penso que cada um de nós temos um dom. E se nós investirmos no nosso dom, temos ex-prostituta dentro da igreja, temos ex-prostitutos, temos ex-drogados, temos pessoas que tiveram um casamento falido. Se cada uma dessas pessoas deixarem de viver a sua vida para viver o ministério qual eles superaram, entregaram isso para Cristo, a igreja se prepara. Se prepara, é verdade. É a própria igreja. O que está colocando é uma verdade. É um posicionamento, né? Cada um de nós. Porque assim, uma pessoa que viveu nas drogas, uma pessoa que viveu nas drogas, no crime, na bandidagem, ele se converte, ele já conhece esse lado. Então, se ele começar a investir na vida dele para cuidar dessas pessoas, ele cria uma condição para essas pessoas. Ele começa com um, com dois, com três, daqui a pouco, o amor dele para com essas pessoas vai se tornando tão grande que ele vai criando condições. Ele vai esbarrando nas barreiras, mas ele vai transpondo essas barreiras. A questão é o meu posicionamento como cristão. Eu era bandido, eu era drogado, eu era viciado, eu aceitei Jesus. E agora? O que é que eu estou fazendo para Jesus? Não, eu estou salvo. E aí você e eu precisamos nos encontrarmos numa classe como essa. Você e eu temos um talento dentro de nós. Amém. O talento que nós temos, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos granjeando ou estamos guardando ele e enterrando? Meu Deus.
Uma vez que você tem esse entendimento, vale você ganhar a vida tranquilamente. Uma vez que você entendeu que você tem um talento dentro de você, ah, pastor, mas a igreja não me dá condição. Não, você cria essa condição. Amém. Você vai fazer um projeto no final do mês, para o final do mês. Esse projeto você pode estabelecer. Se você foi viciado, não foi nada, não queira ser, pastor, eu não fui nada, eu não fui drogado, não fui homossexual, não fui nada. Para eu evangelizar, eu preciso ser? Não precisa ser, né, Gilberto? Não precisa ser. Pastor, eu quero evangelizar os homossexuais. Ok, querido, é só você estudar. Entendeu? Você não precisa ir lá. Agora, se você já foi numa situação qualquer, aí é mais fácil, você já está bem adiantado, você já conhece na prática o que acontece. E aí você pode desenvolver um trabalho. E a igreja, com certeza, o nosso pastor aqui, por exemplo, pastor Marcos, se você chegar com um projeto e ele vê que é um projeto sério, ele vai apoiar. E ele não tem problema nenhum com relação a investir, a criar condição, recurso, enviar para fazer curso, ele não tem problema, desde que seja uma coisa que realmente ele possa acreditar. Para você refletir, quantas almas cada crente tem ganhar por ano? A segunda pergunta. Vamos para a segunda pergunta. Vamos para a segunda pergunta então, já que está diminuindo. Quantas pessoas você ganhou para Jesus este ano? Vou levantar bem meu 5, 4, 3, 2, 1. Rapaz, nós já temos 6 meses pela frente ainda. Então, Mas quem ganhou mais, pastor? se 5 pessoas é um número baixo, por que eu não ganhei nenhum ainda? O que falta para eu trazer convidado para a rede na sexta-feira? O que falta para eu ir na sexta-feira no calçadão evangelizar? Ou no sábado? Vamos prosseguir, isso aí para repetir. Como evangelizar? Aqui. Jesus. Porque o nosso Senhor ordenou ir por todo mundo. Mas muitos cristãos, para muitos cristãos, Jesus apenas é salvador das suas almas. E não rei. O Evangelho integral apresenta Jesus não só como Salvador, mas também como Senhor. A ordem de evangelizar vem do Senhor para o estudo. Não é um convite, é um mandamento, como nós falamos aqui no início. Muito bem. As desculpas mais comuns. Estou muito ocupado. Ou estou muito cansado. Não sei falar. Não tenho tempo. Então vamos ver alguns exemplos. Qual era a desculpa de Moisés? Era gago. Não sabia falar. E aí o que Deus fez através da vida de Moisés? Colocou Arão lá. Colocou Arão. E eles foram lá e tiraram o povo do Egito. Qual foi a desculpa de Gideão? Eu sou o menor, sou mais pobre da minha casa. E aí o que Deus fez com Gideão? Deus entregou a cidade nas mãos dele. E ele disse que era o melhor da casa dele. Qual foi a desculpa de Isaías? Hein? Sou impuro? Meus lábios não tem. Primeiro ele começou apontando para todo mundo. Sim. Depois ele... Aí o que Deus fez? Mas de Jeremias?
criança, não sei falar, não sei andar, não sei nem pegar o ônibus ali. Na verdade, eu não sei nem ir na padaria comprar uma bala, só quer que eu pregue. Aí eu pergunto, qual é a nossa desculpa? É que você mora longe? É que você trabalha muito? É que você precisa descansar? É que você não sabe falar? Não tem dinheiro de passagem? Ou não tem uma roupa adequada? Ou não conhece a palavra direito? Se você não conhece a palavra, por exemplo, é só falar, eu estou procurando Jesus. Qual é a nossa desculpa? Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito, 2 milhões de pessoas, usou Gideão com mais de 300 pessoas, usou Isaías, usou Jeremias e por aí vai. Senhor, qual é o nosso problema? Qual é a nossa desculpa? Quando devemos evangelizar? Aí vem a resposta do irmão aqui. Quando devemos cumprir o ídolo de Jesus? Agora que estamos vivos. Depois de morto, você vai evangelizar alguém? Até porque se você depois de morto ficar falando, ninguém entra na sua frente. Só na pegadinha, né? E na pegadinha você vê o que acontece. Então agora que estamos vivos. Muito bem. Em Lucas 16 tem uma história de um homem rico que se interessou pela salvação dos outros. Lembra dessa história? Manda lá falar com meu pai, para ele não vir para cá. Peraí, os profetas já falaram. Não tem jeito, depois ele morreu. Não tem jeito. Agora, pois temos pouco tempo, Jesus não tarda em vir. Agora, as crianças, jovens e velhos podem ser ganhos para Jesus agora. É agora, irmão. Quando é que nós vamos começar a ganhar almas para Jesus? Aí vem aqui, ó. Onde e como devemos evangelizar? Nos lares, em público, no trabalho, nas reuniões de família. Falar de Jesus, conclusão. Seja qual for o seu cenário de evangelização, precisamos observar que para começar a falar de Jesus, temos que ter uma experiência própria com salvação. Alguém aqui foi salvo? Amém. Então você tem experiência da salvação. Amém. Precisamos fazer uso constante da palavra de Deus. Não precisa responder. Você tem feito uso da palavra de Deus? Ou o Salmo 91 está aberto lá em cima da prateleira? O Salmo 91. Desde quando você era religioso, você tem a Bíblia lá aberta lá. Na verdade, você não sabe nem ler o Salmo, mas já sabe, vai estar lá. Então, temos que ler a palavra de Deus, temos que fazer uso dela. Se tivermos nosso coração cheio dela, a boca falará dela. Quando você conversa com alguém que tem o hábito de ler a palavra, em meia hora de conversa, ele vai falar alguma coisa da palavra. O texto, o versículo, o testemunho, vai falar alguma coisa da palavra. Com toda certeza. Precisamos entrar logo no assunto da salvação, aproveitando a oportunidade. Que oportunidade? Cara, olha, essa crise no Brasil está feio o negócio. Você está vendo o que o PT está fazendo aí? Como é que está levando o Brasil pro buraco? Aí você, é verdade, rapaz, mas fomos nós que botamos nele. Esse povo não presta, o povo rouba mesmo. Não é essa a sua postura. Crise? Aonde tem crise? Aqui, isso é para crise no Brasil. Crise? Não, na minha vida não tem crise. Eu vivo em Cristo. Aleluia. Amém. Quatro pessoas entenderam. Então aí você entra evangelizando. Você entra evangelizando. Então nós temos todas as oportunidades de falar de Jesus. Vejamos o exemplo de João 3 e Atos 8:4, são dois textos que João 3 fala de Nicodemos. E Atos 4 fala de 8:4 fala de Filipe. Estevão morreu. Saulo consentiu na morte de Estevão. E aí a igreja foi perseguida. Dispersou a igreja. Todos
todos aqueles que foram dispersos pregavam a palavra. Botou? Acabou? Então, irmãos, olha só, para a gente falar bem, precisamos de uma vida de oração e estamos cheios do Espírito Santo. Aleluia! Eu espero que daqui por diante você aumente o seu tempo de oração, aumente o seu tempo de leitura da palavra, comece a falar do amor de Jesus. Amém.